Quem controla a própria mente não precisa dominar ninguém. Essa é uma verdade que poucos entendem, porque a maioria ainda acredita que poder é gritar mais alto, vencer discussões, impor opiniões ou provar valor o tempo todo. Mas observe com atenção os verdadeiramente fortes e você perceberá algo inquietante. Eles quase nunca fazem barulho. Eles não disputam atenção, não imploram respeito, não entram em batalhas desnecessárias. Eles caminham firmes, com uma calma que incomoda, porque quem domina o próprio interior não precisa vencer ninguém fora. E se você sente que nasceu para mais, mas vive sendo testado, provocado ou subestimado, então este momento é para você, porque o que separa os que crescem dos que vivem reagindo é algo invisível, mas decisivo: o domínio da mente. Desde cedo, somos condicionados a reagir. Alguém provoca, você responde. Algo dá errado, você explode. A vida aperta, você se desespera. Mas ninguém te ensinou que cada reação impulsiva entrega poder. Cada explosão emocional coloca o controle da sua vida nas mãos de outra pessoa, ou de uma circunstância externa. E enquanto você reage, alguém observa. Enquanto você perde energia, alguém permanece inteiro. Enquanto você se explica, alguém avança em silêncio. O mundo não recompensa quem reage, ele recompensa quem escolhe. E a escolha começa dentro da mente, muito antes de qualquer ação visível. A verdade é que você só tem controle absoluto sobre uma coisa: o que acontece dentro de você. Você não controla o comportamento dos outros, não controla o passado, não controla imprevistos, críticas ou rejeições, mas controla a forma como interpreta, responde e decide. E é exatamente aí que a maioria perde, porque é mais fácil culpar, reclamar, se vitimizar ou justificar do que assumir a responsabilidade pelo próprio estado mental. Mas quem desperta entende algo profundo: dominar a mente não é eliminar emoções, é aprender a não ser governado por elas. Talvez ninguém veja suas lutas internas. Talvez ninguém saiba quantas vezes você engoliu a dor, continuou mesmo cansado, levantou sem vontade e seguiu em frente sem aplausos. Mas é exatamente aí que o verdadeiro poder está sendo construído. Porque força real não se desenvolve no conforto, mas no silêncio. Não nasce quando tudo dá certo, mas quando você decide não se entregar mesmo quando tudo parece contra você. E isso muda tudo, porque a pessoa que aprende a se controlar em meio ao caos se torna perigosa para qualquer adversidade. Existe um momento decisivo na vida de todo ser humano, um ponto silencioso onde ele escolhe se continuará reagindo ao mundo, ou se passará a conduzir a própria vida. Nesse momento, você percebe que não precisa vencer discussões para estar certo, não precisa provar nada para ser forte, e não precisa ser entendido para seguir em frente. Você entende que responder a tudo é um desperdício de energia, que se explicar demais, enfraquece a postura, e que o silêncio, quando nasce da clareza, é uma forma elevada de poder. As pessoas confundem autocontrole com frieza. Acham que quem não reage não sente, que quem se cala é fraco ou indiferente. Mas a verdade é o oposto. Autocontrole exige mais força do que qualquer explosão emocional. Ficar em silêncio quando você poderia gritar exige domínio. Continuar quando ninguém reconhece exige caráter. Não revidar quando provocam exige maturidade. E tudo isso constrói uma presença que não precisa ser anunciada. Ela é sentida. Você já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e mudam o clima sem dizer uma palavra? Não é carisma vazio, é estabilidade emocional. É alguém que não se desespera, não se perde, não se dissolve no caos. Alguém que sabe quem é e não depende da validação externa para existir. Esse tipo de pessoa não busca dominar ninguém, porque já domina a si mesma. E quando você chega nesse nível, o mundo começa a te tratar diferente. Não porque você exige respeito, mas porque sua postura impõe. Enquanto muitos vivem reféns do impulso, você começa a operar em outro ritmo. Você observa mais, fala menos, escolhe melhor. Você entende que nem toda batalha merece sua energia, e que algumas provocações são armadilhas disfarçadas. Você aprende que reagir rápido nem sempre é agir certo. E aos poucos, sua mente deixa de ser um campo de guerra e se torna um centro de comando. A partir daí, você não é mais arrastado pelas emoções do dia. Você decide. É aqui que acontece a virada interna. Quando você percebe que não precisa dominar pessoas para vencer, porque o verdadeiro jogo acontece dentro de você.
Quando você domina seus pensamentos, seus impulsos e suas emoções, você se torna independente. Independente da aprovação, do aplauso, da aceitação. E essa independência assusta, porque a maioria vive presa à necessidade de reconhecimento. Quem se liberta disso se torna raro. A vida vai continuar testando você. As críticas não vão parar. Os desafios não vão desaparecer. Mas a diferença é que agora você não se perde neles. Você não reage como antes. Você não se explica como antes. Você não se entrega como antes. Você entende que cada teste é uma oportunidade de fortalecer sua mente, e que cada dificuldade é um treino disfarçado. Você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começa a pensar o que isso está me ensinando? Essa mudança muda tudo. Existe uma força silenciosa que nasce quando você para de querer controlar o mundo, e passa a controlar a si mesmo. Essa força não grita, não ameaça, não se impõe. Ela simplesmente permanece. E quem permanece firme enquanto tudo balança desenvolve algo que não pode ser comprado, roubado ou destruído facilmente: estabilidade interior. E é essa estabilidade que permite construir algo grande ao longo do tempo, porque quem se descontrola cedo demais nunca chega longe. Você começa a perceber que muitas pessoas não estão contra você, elas estão contra o que você representa. Sua disciplina expõe a falta delas. Sua constância incomoda quem vive de desculpas. Seu silêncio provoca quem depende de barulho para existir. E quando você entende isso, para de levar tudo para o lado pessoal. Você entende que nem toda crítica é sobre você. Muitas vezes é sobre a incapacidade do outro de lidar com sua própria estagnação. Dominar a mente também significa aceitar a dor sem se destruir por ela. Significa não fugir do desconforto, mas atravessá-lo com consciência. A maioria tenta anestesiar a dor com distrações, prazer imediato ou justificativas. Mas quem cresce aprende a sentar com o desconforto, observar o que ele revela e usar isso como combustível. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora. E essa mentalidade muda o jogo, porque quem aprende com a dor não se repete. Talvez você esteja vivendo uma fase em que ninguém vê seu esforço. Talvez você esteja trabalhando em silêncio, lutando contra pensamentos, medos e cansaço que ninguém imagina. Mas saiba disso, o mundo recompensa quem não desiste no invisível. O que você constrói quando ninguém está olhando se manifesta quando chega o momento certo. E esse momento não avisa, ele simplesmente chega para quem estava preparado. Quando você domina a mente, você não precisa provar força. Você não precisa vencer ninguém. Você não precisa humilhar, convencer ou controlar. Você simplesmente segue. E enquanto muitos se perdem tentando parecer fortes, você se fortalece de verdade. Enquanto muitos falam, você faz. Enquanto muitos reagem, você escolhe. E isso, com o tempo, cria resultados que falam por você. Existe algo profundamente transformador em parar de reagir e começar a responder com consciência. Você percebe que nem tudo merece sua energia, que nem todo convite é uma oportunidade, e que nem toda opinião precisa ser combatida. Você aprende a guardar silêncio não por medo, mas por clareza. E essa clareza te coloca alguns passos à frente, porque quem domina a mente enxerga o jogo completo, enquanto outros ainda estão presos às emoções do momento. No auge dessa jornada, você entende algo que muda sua identidade. Você não precisa dominar ninguém para ser respeitado. O respeito nasce da postura, da constância e do autocontrole. Pessoas emocionalmente instáveis podem até impressionar no curto prazo, mas se desgastam rápido. Já quem é firme por dentro constrói algo duradouro. E é isso que separa quem prospera de quem vive recomeçando do zero. Talvez hoje você ainda esteja cansado. Talvez ainda esteja ferido. Talvez ainda esteja aprendendo a se controlar em situações que antes te tiravam do eixo. Mas isso faz parte. Dominar a mente é um processo, não um evento. É treino diário. É escolha consciente. É decidir, todos os dias, não entregar seu poder ao caos. E cada pequena vitória interna fortalece você mais do que qualquer aplauso externo. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou algo dentro de você. Talvez você já esteja nesse caminho silencioso, construindo sua força longe dos holofotes. Talvez você esteja começando agora a perceber que reagir menos é avançar mais.
Seja como for, entenda: quem controla a própria mente não precisa dominar ninguém, porque já venceu a batalha mais difícil de todas. Agora eu quero ouvir você. Comenta aqui embaixo qual parte dessa mensagem mais falou com você, ou escreve simplesmente: eu escolho dominar minha mente. Se esse conteúdo fez sentido, deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos para fortalecer sua mente, sua postura e seu caminho. Continue firme, continue em silêncio quando for preciso e lembre-se: o verdadeiro poder começa dentro de você.